Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui no canal para que juntos possamos aprender sobre a palavra de Deus? Então vem comigo, assista até o final e ajuda o canal a crescer. E vamos descobrir a verdade de Jesus! E antes de começar o estudo de hoje, vamos iniciar a nossa oração, que é necessária para ter o auxílio do Espírito Santo nos ajudando nesse estudo de hoje. Deus fiel, Deus santo, Deus poderoso, nos ajuda nesse estudo de hoje e que Tu possas fornecer-nos a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, o Teu entendimento, para que possamos sair daqui enchidos com o Teu poder, ó Pai. Que possamos desfrutar dos Teus segredos ocultos, entendê-los e praticar a Tua palavra no nosso dia e na nossa vida. Que seja feita eternamente a Tua vontade, Pai. Que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é a volta de Jesus. E esse tema ele é bastante polêmico porque muitos colocam como várias teorias, várias doutrinas, vários acontecimentos, e eu quero trazer aqui alguns dos sinais que o próprio Jesus deixou, que está escrito nas palavras dele, que vai acontecer antes da sua vinda. Ele não virá enquanto as profecias que ele falou não se cumprirem. Então vamos descobrir quais são esses sinais. Por isso, meus irmãos, eu peço que vocês abram sua Bíblia. O livro de Mateus capítulo 24 vai destacar muitos dos sinais que acontecerão nos fins dos tempos antes da vinda do nosso Mestre Jesus. E eu peço que vocês peguem no capítulo 24, versículos 7 e 8. Vamos ler juntos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, meus irmãos, como o Mestre Jesus disse aqui, isso é apenas o princípio das dores, não é a grande tribulação dita. E vemos que a partir deste destaque, que fazem parte desse relato os cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro da morte e o cavaleiro da fome. Então, meus irmãos, aqui nesse trecho que eu citei, ele destaca muito bem isso, que haverá guerras no mundo, haverá fome, haverá peste, haverá as doenças e tantos esses sinais acontecendo, mas é apenas o princípio das dores. Eu acredito que nós já estamos nesse princípio de dores. Outro sinal muito importante, meus irmãos, sobre a vinda de Jesus, que vai acontecer antes da sua vinda, está em Mateus 24, versículo 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, meus irmãos, esse trecho aqui, ele está mais que evidente que o evangelho ele está sendo pregado no mundo inteiro. E através de quê? Da internet. A internet ela expandiu a Bíblia para diversas nações. E muitos que não conheciam o evangelho hoje passam a conhecer. E não só por causa da internet, mas também pelos irmãos missionários que vão a outros países, que dão a sua vida pelo evangelho, assim como os apóstolos e discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, esses foram alguns dos sinais do princípio das dores, e agora sim virá a grande tribulação. Agora, continuando no livro de Mateus, capítulo 24 ainda, agora o versículo é o versículo 21 e o versículo 22, que vamos ter aqui um relato sobre a grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
Então, meus irmãos, vemos aqui um relato que se a gente está achando a comida hoje em dia cara, se a gente está achando hoje em dia muita gente com fome, passando sede e assim por diante, muitos sinais, muitas doenças, isso é apenas o princípio das dores, porque as coisas vão piorar ainda mais, vão ficar ainda mais piores na grande tribulação, porque será um momento, como foi dito, nunca houve um momento como esse e também nunca, jamais haverá outro parecido, porque será terrível, meus irmãos, a grande tribulação. E o próprio Mestre Jesus, ele tem dó das grávidas nesse período, porque será um momento de muito tormento, muita perturbação. E esse versículo 22 que eu trouxe, ele destaca aqui muito bem que se não fosse pelos escolhidos, ninguém seria salvo, porque a grande tribulação vai tornar as pessoas como animais selvagens, do tamanho da angústia que vai ter na terra nesse período. E aqui podemos perceber que aquela doutrina, aquela falsa doutrina de arrebatamento secreto não existe, porque não tem como haver escolhidos se eles vão ser arrebatados secretamente. Isso não existe. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre o falso arrebatamento. Se quiser se aprofundar melhor, vai lá no canal e vê o vídeo. Outro sinal muito importante, meus irmãos, sobre a vinda do Mestre Jesus está no versículo 24. Vamos ler juntos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E não para por aqui, vamos ainda para o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Meus irmãos, vemos aqui que é preciso que antes de Jesus vir, venha o anticristo, venha a marca da besta. Não tem como ele vir se isso ainda não aconteceu. E ele virá porque essa grande tribulação vai proporcionar isso. Vai provar aqueles que são realmente os escolhidos de Deus. E aqueles que são os escolhidos de Deus não vão adorar nem o anticristo e nem vão se ajoelhar perante a marca da besta. Ou seja, vão aderir a esse sistema da besta. E só para confirmar, meus irmãos, porque tem doutrinas aí que ensinam que não existe anticristo. O anticristo vai ser esses que são contra Cristo, não vai ter um anticristo. E para comprovar isso, eu quero que vocês vão no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e os versículos é o 3 e o 4. Vamos ler juntos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus irmãos, esses versículos que eu li estão mais que comprovando a vinda do anticristo, e é necessário que ele venha, porque assim como os judeus, muitos judeus não acreditam que Jesus foi o Filho de Deus, pensam apenas que ele foi um profeta, eles esperam pelo Messias. E esse Messias que eles tanto esperam é o próprio anticristo, porque eles não aceitam Jesus como o Messias. E é necessário que o anticristo venha, porque Deus ele dá a operação do erro para aqueles que não deram crédito à verdade sejam castigados no grande dia e glorioso do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, para finalizar o vídeo de hoje, vamos para os últimos sinais, aqueles que vão acontecer, Jesus virá. E quais são esses acontecimentos finais? Voltando ao livro de Mateus capítulo 24, e o versículo é o 29, que diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, meus irmãos, vemos aqui
que o sol ele vai escurecer. A lua ela não terá mais a sua claridade, ela se transformará em sangue e também as estrelas do céu, do firmamento cairão. Para quem não conhece a estrutura, a forma real da Terra, tem um vídeo aqui no canal que você pode ir lá no canal e eu vou mostrar através das escrituras sagradas a verdadeira forma, o formato real da Terra. Vai lá e confere. Então, as estrelas elas cairão e esses serão os acontecimentos finais para a volta do nosso Mestre Jesus. E que acontecimento, meus irmãos! Sem falar do Apocalipse, que tem a questão das taças, dos flagelos, da ira de Deus derramando sobre a terra, que não dá para trazer aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas esses sinais que eu trouxe antes da vinda do Mestre Jesus já são suficientes para você ficar atento, para você se preparar, porque os dias que estamos vivendo estão mais que comprovados que Jesus está voltando. E Ele está mais próximo do que nunca. E é por isso, meus irmãos, que eu vos aconselho se voltar ao Mestre Jesus, se batizar, aceitar Ele no seu coração, seguir os seus mandamentos, a sua palavra e a sua lei, porque esse mundo nada nos tem a oferecer. Ele só quer nos tragar, assim como Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que possa ter acrescentado no conhecimento acerca das Escrituras Sagradas e que possamos ficar firmes e fortes na presença de Deus. Ajude o canal compartilhando, curtindo e comentando o que for do seu interesse. E eu espero aqui vocês no próximo vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwá, nos permitir. Eu fico aqui e fiquem com a paz do Mestre Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.